Você tem 18 anos. Você treinou a vida inteira em campo de terra, perdeu festas, perdeu a infância. E então o dia chega. O dia que vale a pena. O dia do embarque para a Europa. Para a maioria, o aeroporto é um portal de sonhos. Mas para quem vive o futebol de verdade, o aeroporto é o lugar onde a mentira se torna real. Essa é a história do Pedro, meia-campista, camisa 10 clássico, visão de jogo, chute de fora da área. O talento dele era inegável, mas a família, simples. A mãe trabalhava como cozinheira em uma creche e o pai era segurança. A Europa era a única apólice de seguro contra a pobreza. O empresário dele, um sujeito liso e bem vestido chamado Dr. Ricardo, prometeu a Liga Austríaca. Vendeu o sonho de vitrine rápida e dinheiro para comprar a casa própria em 6 meses. A passagem de avião estava marcada para Viena, com escala em Lisboa. Pedro e a família usaram o que sobrou das economias para comprar a mala nova, o casaco para o frio e o terno mais barato para a foto do contrato. O passaporte, recém-tirado, era o símbolo da sua nova vida. Dr. Ricardo marcou de encontrar Pedro e sua mãe, Dona Lúcia, no portão de embarque, para entregar o visto e o contrato final. Pedro chegou ao aeroporto de Guarulhos 3 horas antes, com o coração acelerado. Sua mãe não parava de chorar, mas eram lágrimas de orgulho. Eles fizeram a checagem da mala, a última foto, o último abraço. O tempo passou. 1 hora, meia hora, 10 minutos. O voo para Lisboa foi chamado. Dr. Ricardo não chegou. A mãe de Pedro ligava incessantemente. O telefone do empresário estava desligado. Pedro começou a sentir o suor frio na nuca. O sonho não estava atrasado. Ele estava sumindo. A funcionária da companhia aérea, vendo a agonia dos dois, fez a checagem final. O nome de Pedro estava na lista de passageiros, mas o visto de trabalho não existia, e a passagem dele havia sido cancelada 10 horas antes. Era um bilhete de mentira. Pedro, de 18 anos, descobriu que o bilhete de ida para a Europa não era um presente. Era uma armadilha. O empresário deu o ultimato. Este é o seu bilhete de ida. Não há volta. E então, ele não apareceu no aeroporto. Mas o que Pedro e sua mãe não sabiam é que o Dr. Ricardo não sumiu. Ele estava apenas esperando a confirmação de que Pedro havia falhado para poder usá-lo em seu próximo golpe. A vergonha era um peso físico. Pedro e sua mãe voltaram para casa em silêncio. Eles não tinham coragem de olhar para os vizinhos que haviam se despedido horas antes. O dinheiro da passagem, claro, se perdeu. Era o equivalente a 3 meses de salário do pai. O sonho havia se transformado em uma dívida real. O abandono no aeroporto foi o primeiro trauma, mas a solidão veio depois. Dr. Ricardo continuava desaparecido. Pedro, o craque do bairro, era agora o fracassado que não tinha sido bom o suficiente para o exterior. Ele parou de treinar. O campo de terra virou um lugar de humilhação. A quebra psicológica foi imediata. Ele se sentia culpado pela dívida, pela lágrima da mãe, pelo dinheiro que o pai havia gasto. A mãe, desesperada, conseguiu um telefone de um contato que o Dr. Ricardo havia dado. Era um ex-sócio do empresário, um homem que atendeu com a voz cansada, como quem já viu o filme. Ele revelou a verdade nua e crua. Dr. Ricardo não desapareceu. Ele havia vendido a promessa de Pedro. O bilhete falso era uma garantia. Dr. Ricardo havia usado o nome de Pedro, alegando que tinha o passe dele em mãos, para pegar um empréstimo com um agiota. O dinheiro foi para resolver uma dívida de outro jogador, mais famoso. Pedro era apenas um passivo, uma moeda de troca descartável. O time austríaco nem sabia quem ele era. O empresário usou o nome de Pedro como fiador invisível para o seu próprio esquema. O soco foi duplo. Além de ter perdido o sonho, ele foi usado e estava tecnicamente endividado, mesmo sem saber. A mãe começou a receber ligações de cobrança estranhas. Pedro sentiu a corda apertar no pescoço. Não podia voltar a jogar, pois o Dr. Ricardo, mesmo com o sumiço, ainda tinha uma procuração assinada por ele, dando-lhe plenos poderes sobre seu futuro. Estava preso. O futebol, que era sua única salvação, se tornou a sua prisão. Ele sentiu o medo de falhar, a pressão familiar multiplicada pela sensação de tempo perdido e o agiota à espreita. Foi nesse momento de desespero que a mãe, Dona Lúcia, tomou uma atitude extrema. Ela usou a pequena indenização do trabalho para procurar um advogado, e a primeira coisa que ele disse foi: seu filho não tem apenas um agiota no encalço. Ele tem um último jogo a jogar, e será no Brasil. O advogado de Dona Lúcia, um defensor público experiente em casos de base, traçou a estratégia. Pedro precisava validar seu talento publicamente para forçar a mão do Dr. Ricardo. O plano era arriscado. Conseguir um teste de última hora em um time regional pequeno e de reputação limpa. Se ele assinasse um contrato de verdade, o Dr. Ricardo
Alertado por seus contatos, seria forçado a aparecer para cobrar sua porcentagem, expondo seu golpe. O ponto de virada veio rápido. Um pequeno clube da Série C paulista aceitou dar uma chance. Pedro, com a cabeça ainda pesada pelo trauma, voltou aos treinos. Ele não jogava mais pela glória, mas pela vingança e pela liberdade. Seu futebol estava mais duro, mais raivoso. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Em um jogo teste crucial contra o time principal, ele jogou a partida da vida dele. O camisa 10, o craque que o Japão perdeu, brilhou. Deu 2 assistências e fez um golaço de falta no ângulo. O técnico do time principal, um veterano cansado, viu o fogo nos olhos de Pedro e prometeu um contrato profissional de 1 ano. A vitória parecia completa. A libertação finalmente estava ali. Mas assim que a notícia vazou, o sistema reagiu. No dia seguinte, Dr. Ricardo, o empresário fantasma, reapareceu. Não com desculpas, mas com um sorriso cínico e a procuração de Pedro em mãos. Parabéns, Pedro. Eu sabia que você era bom. Seus 50% estão garantidos, mas os meus 50% também. Assine o contrato e pague a dívida do agiota que eu paguei para te dar essa chance. A segunda derrota não foi a burocracia, foi a escravidão legal. Dr. Ricardo havia mantido o controle sobre a carreira de Pedro o tempo todo. Aquele contrato na Série C era inútil, pois a procuração daria metade do seu salário ao homem que o abandonou no aeroporto. Pedro estava preso. Se jogasse, financiaria seu próprio carrasco. Se desistisse, perderia tudo de novo. O clímax emocional foi no vestiário. Pedro, o camisa 10, rasgou a procuração na frente do empresário, gritando que preferia nunca mais tocar em uma bola do que dar 1 centavo a ele. Mas o que o futebol deixou, além dessa dor e raiva, foi a certeza de quem era o verdadeiro inimigo. Não a trave, nem o adversário. O inimigo era o sistema. Pedro não assinou o contrato. Ele trocou o campo profissional pela faculdade de educação física, paga com o salário da mãe e as últimas economias. Ele havia perdido o sonho de ser jogador, mas havia conquistado sua liberdade e sua dignidade. A reflexão final é dolorosa, mas necessária. O futebol não é um jogo, é um negócio. E o talento, sem a blindagem da família ou do conhecimento, é apenas matéria-prima para a exploração. Pedro nunca jogou um jogo oficial pela Série C, mas hoje ele usa o que aprendeu. Ele se tornou o escudo que ele não teve. Ele montou uma escolinha de futebol gratuita na vila, focada não em revelar craques, mas em educar homens. Ele ensina os garotos a chutar, mas passa a maior parte do tempo ensinando-os a ler o contrato, a desconfiar do sorriso fácil e a exigir transparência. Ele transformou a dor da traição em propósito. Sua maior jogada não foi o golaço de falta, mas a denúncia silenciosa de seu fracasso, transformada em alerta para a próxima geração. Ele é pontual, honesto e sabe o preço exato de cada promessa falsa. A ironia é que o futebol profissional o rejeitou por não querer ser explorado. Mas o futebol real o aceitou de volta como mentor. Ele nunca vestiu a camisa da Liga Austríaca. Veste a camisa da comunidade. Seu maior adversário não era o zagueiro mais forte, mas o sistema que tentou roubar sua alma. E ele venceu esse adversário. Ele nunca jogou na Europa, mas foi no dia em que o empresário sumiu que ele descobriu que o seu verdadeiro adversário estava sempre fora do campo.